Olá, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Nós estamos aqui na Rádio TV Mister Web com mais uma Escola da Cidadania e hoje nós vamos trazer um tema aqui muito importante, né, para você, gente. Olha, para você entender um pouco a história, entender um pouco o avanço. E o avanço de quem que a gente vai falar aqui? O avanço do nosso povo na história, o avanço da mulher, né? Você mulher que está aí assistindo a gente, né? A gente vai falar um pouquinho da construção, né? Da mulher no poder, como é que ela avançou, o que está avançando, qual é a história em torno desses avanços. A gente vai conversar um pouquinho aqui, nada mais nada menos, com a professora Nalda Borges, que vai bater um papo com a gente aqui, para a gente entender um pouco esses avanços da mulher, esses avanços da sociedade periférica, a população menos favorecida, não é? Do proletariado. Proletariado? Que palavra é essa? Né? Você vai saber, embora não seja um nome que se utilize muito por aí, você vai entender o que é burguesia. A gente vai falar aqui, não é? Qual é essa relação desse nome com a nossa vida, com o nosso dia a dia? O que isso tudo quer dizer? Então, tudo isso está dentro do processo da evolução do homem, da mulher. E hoje nós vamos falar muito da mulher aqui, né, no nosso tema. E é bom que você faça uma análise do que a gente está conversando aqui, né? Nós não somos aqui nenhum bambambam na história, né? Um autoconhecedor, mas a gente trouxe um pouquinho dentro de uma forma que você possa ter uma compreensão do que é a mulher no poder, dos avanços dela e qual a importância dessa mulher para as mulheres, né, na nossa sociedade brasileira, principalmente as mulheres menos favorecidas, as mulheres que lutam no seu dia a dia, e ela precisa entender essa relação toda, o que tudo isso tem a ver, né, com você que está em casa, trabalhando em casa ou trabalhando em qualquer empresa aí, né, ou qualquer espaço ou ambiente, você vai conhecer um pouquinho da sua evolução, né? Oh, que legal a gente saber um pouco da nossa história. A gente precisa entender isso, para a gente entender o que é que está acontecendo com a gente no dia a dia e o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo. Muito bem, e nesse sentido, eu quero cumprimentar aqui a professora Nalda, e aí logo em seguida eu vou fazer uma leitura de um texto aqui para você fazer uma reflexão, né? Que legal. Muito bem, boa noite, professora Nalda. Bom dia, boa tarde. Por que eu falo dessa forma? Porque dependendo do momento que você está assistindo o vídeo, ou de dia, ou de noite, ou à tarde, nós estamos aqui para levar conhecimento para você. Tudo certinho, professora? Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão aqui tendo essa oportunidade de ouvir o nosso bate-papo e com ele, eu espero, aprender um pouco. E quero, assim, agradecer o seu convite, porque falar desse tema, para mim, é extremamente interessante, porque eu lembro da minha trajetória, me olho como mulher preta, periférica, lembrando da minha história de vida e minhas opções, e me remeto a todas as outras mulheres que fizeram que a minha história fosse construída de uma forma possível. Que hoje a realidade da mulher ela é diferenciada por conta de várias outras que antes de mim fizeram com que fosse possível a mulher atuar na sociedade. Muito bem, então, você que está em casa aí já percebeu o tom da nossa conversa aqui, não é? Você hoje, você caiu de paraquedas na posição que você se encontra hoje? Lógico que não. Atrás de você tem muita gente que fizeram você chegar até aqui. Como é que a gente vai amadurecer tudo isso, não é? É nesse sentido, é nesse propósito que a gente vai conversar um pouco das nossas raízes, das nossas histórias, para a gente entender isso no presente, para poder até construir o futuro. Senão, como é que fica, não é? Muito bem. Gente, olha,
a gente vai fazer uma leitura de um texto aqui que é para você perceber, né, toda essa questão que volta um pouquinho o avanço da mulher na história conquistando direitos sociais. Então vamos lá. O Brasil, nas últimas décadas, vem confirmando, infelizmente, uma tendência de enorme desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de pobreza. Não é isso que você sente, o que está acontecendo no nosso país hoje? Pois é. Um país desigual, exposto aos desafios históricos aí de enfrentar uma herança de injustiça social que exclui parte significativa da sua população, da população brasileira, né? Exclui de quê? Do acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania. Poxa, mas isso tudo o Brasil não é um país pobre, gente. Você sabe disso, não é? Mas um país com muitos pobres. Em segundo lugar, acreditamos que os elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade encontram seu principal determinante aí na estrutura da desigualdade social brasileira. Olha só, né? Uma perversa desigualdade na distribuição de renda, das oportunidades, de inclusão econômica e social, onde os ricos se enriquecem mais e os pobres se empobrecem mais. Não é isso que você sente? Não é o que a gente assiste todo dia? Olha só, a intolerância, além de tudo isso, a intolerância racial, a intolerância religiosa, partidária, a intolerância de gênero, desigualdade social, a reprodução da ignorância social, gente, ignorância social. Isso tudo a gente vai depois esclarecer melhor aqui, não é? A pobreza, a miséria na distribuição de renda, não crescimento econômico. Você está vendo o país hoje crescendo economicamente? Não. Então, gente, contribuindo aí para o desemprego, são mais de 14 milhões de gente desempregada no nosso país. Cara, como que a gente pensa isso? Não é? E você não vivencia essa situação no seu dia a dia? Claro que vivencia. São frutos de uma sociedade capitalista onde 6 brasileiros... Gente, presta atenção nisso. 6 brasileiros, olha que absurdo isso, né? Tem uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. 95%, olha só, onde 5% mais rico detém a mesma fatia de renda dos demais 95%. Uma mulher trabalhadora, por exemplo, que ganha um salário mínimo mensal, o que um cara dessas 6 famílias ganha, né? Em um mês, você tem que trabalhar 19 meses para poder conseguir o que ele ganha. Gente, tem alguma coisa errada aí, não tem não? O que você acha? Ainda levando em consideração, você pensando nisso, por que é que quando eu vou comprar 1 quilo de feijão eu pago lá quase R$7 e ganho salário mínimo? E o cara aí dessas 6 famílias vai querer comer feijão, ele vai pagar R$7. Por que ele ganha tanto e eu ganho pouco e a gente paga a mesma coisa? Não tem algo errado aí? Não é? Então, gente, é um pouquinho disso tudo que a gente quer colocar para você, e esse é o cenário atual do Brasil que castiga a população menos favorecida e periférica do nosso país e que degrada todo o extrato social da nossa população. Agora você vai entender um pouquinho os avanços da mulher, do homem, da nossa sociedade, e você vai entender a situação que a gente se encontra hoje, a que se deve isso, né? E aí, o que faremos para mudar essa relação, hein? É uma pergunta que eu e a Nalda vamos fazer para você. Depois de tudo que a gente vai bater de papo aqui, de informação, é uma construção, e como a Nalda falou, ela, aqui no nosso programa hoje, ela não só vai nos ensinar, mas ela também vai aprender um pouquinho, porque a gente vai tentar trocar figurinhas aqui para levar para você um pouquinho mais de informação nesse sentido, né? Então é isso, e a gente começa aqui a Escola da Cidadania pela Rádio e TV Mister Web com você.
Muito bem, Nalda. E aí? Tudo aquilo que você estava colocando no início, a gente sente nessa introdução que é o que a gente vivencia hoje. Agora, voltando aqui, não é, para as mulheres, os homens, enfim, eu te pergunto, Nalda, no processo histórico de nossa sociedade, o homem primitivo tinha uma relação mais coletiva. E no seu avançar, passam a dominar as relações de poder sobre as minorias, aplicando a maior arma que é a ignorância social sobre os povos. As minorias até o dia de hoje conseguiram avanços, dentre essas principalmente a mulher na história. Eu pergunto para você, o controle sobre a vida, né, o controle sobre a vida das pessoas, sobretudo das mulheres, continua em pauta, Nalda? Sem dúvida. Embora existam diversas diferenças entre o controle, mas ele tem, na verdade, o mesmo intuito, né? O controle, ele visa ter sobre as mãos as vidas das pessoas. Uhum. Isso significa que um pode dominar vários. E foi entendido muito rapidamente que o controle poderia ser exercido a partir do conhecimento. Inicialmente, como você citou a questão do homem primitivo, ele percebeu que através da força ele poderia dominar algo que fosse mais forte. Por exemplo, no processo de caça, o homem percebeu, ele não poderia matar um mamute sozinho, mas se juntasse diversos homens, ele poderia fazer isso. E logo foi percebido que para que um grupo de homens exercesse uma mesma ação com o mesmo objetivo, era necessária a liderança. Percebeu-se que a liderança era atributo de um conhecimento, de uma característica específica de um ser. E assim o processo de desenvolvimento da humanidade se deu dessa forma. Determinadas características que eram oriundas de um único sujeito fez com que esses sujeitos se sobrefossem aos demais. E, logicamente, o conhecimento é o carro-chefe disso. Quando o homem se percebe mais conhecedor de alguns fatos e com esse conhecimento ele pode dominar o outro, ele vai gradativamente exercendo esse poder. Principalmente em relação às mulheres, né? Como nós dissemos inicialmente, o nosso tema principal é a trajetória da mulher nesse processo de desenvolvimento da humanidade. Então, a mulher ela foi muito mais subjugada por homens do que homens por outros homens, né? Em fator até do primeiro elemento, a força física. E hoje ainda, de uma forma até que indiretamente, a mulher está sendo dominada, né? São fatores que geram muita luta, muita resistência, para que a mulher tenha compreensão do seu papel significativo dentro da sociedade. Que ela não é só uma pessoa responsável por cuidar do lar, mas ela tem muito mais capacidade de atuar em muitos segmentos dentro da nossa sociedade. Então, o que a gente percebe aí que durante toda a nossa existência, né, a partir do momento do homem, a relação do homem com a mulher, e essa história toda que acaba a gente também aprendendo que da costela de Adão nasceu a mulher, não é? A Eva. Gente, olha, é tão assim. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Porque toda vez que. Às vezes eu levo um pouco isso na brincadeira e falo, agora eu percebo por que eu tô com dor na costela. Tá me faltando alguma coisa aqui. Foi a mulher que tiraram aqui da minha costela, né? E o que isso tem a ver com esse processo todo que a gente está falando aqui, né? Com relação à existência do homem, né? À mulher. Tudo aquilo que a Nalda está colocando do papel da mulher nesse processo histórico, lá atrás, né, lá no homem primitivo, e isso tudo voltando para os dias de hoje. A decorrência de todo esse processo, gente, ela se dá envolvendo um monte de históricos aqui.
né? Sim. A sociedade, a igreja, né? Aí vem o poder, aí vem tudo isso, né? E a ganância que se coloca nesse processo todo, não. Exatamente. Então, gente, a questão realmente é bem interessante. Falando aqui da questão da igreja nesse processo, durante todo esse processo histórico que a Nalda coloca, a mulher, principalmente, já depois do processo do homem primitivo, né, já falando de algumas mulheres, dentre muitas outras, que começaram no mundo a aparecer, a surgir com a sua imponência, a sua importância, fruto de muita luta, muitas guerras, ela começa a surgir, por exemplo, no Egito, né? No Egito, nós tínhamos lá a Hotep I, que era a rainha guerreira da dinastia do Egito no século XVI a.C., né? Olha só, a mulher já aparecendo com poderes políticos aí, né, Nalda? Exato. E nesse processo todo vieram outras, não? Sim. Então, a Artemísia I de Cária, governante de Jônia, 480 anos antes de Cristo. Olha as mulheres aparecendo aí de novo. Então, depois disso tudo, a gente vai depois falando para você, período a período, os avanços das mulheres aqui. Mas nós temos aqui a parte da igreja, a importância da igreja nesse processo. Nalda, eu te pergunto aqui, a igreja, eu até coloquei, a religião é o ópio do povo. O que é o ópio, né? E o Estado? Dominam o poder sobre os não incluídos? Ambos ainda detêm o controle social nos dias de hoje? Sempre Sim. também foi assim? Sim, na verdade, esse controle ele permanece de uma forma mais velada, de uma forma mais delicada. No entanto, apesar de ser um terreno e um tema meio arenoso, quando a gente fala de processo evolutivo do ponto de vista científico e do processo evolutivo do ponto de vista religioso, né? Existem as crenças e a igreja, ela promoveu essa crença e me remetendo ao clero, né? Como você citou, umas mulheres importantes que já atuavam no campo político. Isso está claro que a política, a importância da política, ela se deu muito antes do que essa detenção de poder proporcionado pela igreja, né? O clero, que nós conhecíamos como uma grande camada de poder na sociedade. E ela foi muito significativa no sentido de que, além de todo esse processo de construção de uma sociedade, se remetia ao sagrado, a um ser, né, cheio de poder, que poderia punir, que poderia culpar, que poderia escolher quem ou não iria para o céu ou inferno. Essa ideia de bem contra o mal também foram fatores que influenciaram demais e influenciam até hoje essa relação de domínio, né, de algumas pessoas que se mantêm no poder, seja porque elas têm o poder econômico mesmo a nível monetário, ou têm o poder político, ou têm o poder de conhecimento. Então, sempre se sobrepondo a outras pessoas em virtude dessas pessoas serem desprovidas desses aspectos que eu mencionei. E isso separa a sociedade entre um pequeno grupo que detém todos esses aspectos e a esmagadora maioria, que são as pessoas que representam o proletariado, como você disse, né, que são os trabalhadores, que produzem as riquezas dos países, que constroem o país, e, no entanto, eles estão deixados à margem, às periferias, né, porque eles são produtores, eles são tidos como pessoas que estão na sociedade para servir. Né, que produz, né? Que produz. Né? E para essas 6 famílias que a gente falou aqui hoje, nos dias de hoje, né? Mais rica do país, né?
Então, é o que a gente realmente assiste, né? Quando a gente colocou aqui que hoje 6 famílias mais ricas financeiramente detêm toda essa produção da classe pobre, do proletariado, que é o trabalhador, e produz para a burguesia. E a burguesia, num regime que nós temos hoje capitalista, né? Ela simplesmente não quer saber de dividir a economia com a população mais pobre. Por isso que você hoje, nos dias de hoje, assiste hoje, principalmente nesse momento eleitoral, né, candidatos que são contra esse regime capitalista e que, como não dá para mudar isso da noite para o dia, então automaticamente você tem que sobreviver com esse regime, mas fazendo com que a população mais pobre também tenha formas de subsistência melhor, dignidade em condições de vida. Então, essa luta ela é permanente. Então, as pessoas, né, Nalda, que estão aqui na base, que são os proletariados, a classe trabalhadora, que está desempregada, né, precisa ter a oportunidade de emprego para poder ter um pouquinho dessa riqueza sendo também distribuídas, não é? Porque senão a gente vai ficar nesse estado que nós estamos encontrando aqui hoje. A população precisando de trabalho e não tem como sobreviver sem trabalho. Essa é a grande situação que a gente vive hoje. E é exatamente o que eu costumo dizer, né? O homem ele só pode ter a compreensão dos seus direitos se ele tem consciência dos seus deveres. Então, tudo passa pelo conhecimento. Né? A população, de modo geral, ela precisa se apropriar dessa relação de produção e valor de força de trabalho. Que é a consciência que o nosso trabalhador não tem. Né? Às vezes o trabalhador ele agradece por ter um salário mínimo, porque é melhor ter um salário mínimo do que não ter nenhum. Então, na verdade, ele não tem consciência da sua força de trabalho, da valorização do seu trabalho. Muito bem. Então, olha, Escola da Cidadania produzindo aí massa crítica, hein, gente? A gente pensar. Puxa, eu não me dava conta disso. Né? Por isso que a gente está batendo um papo aqui, porque a gente precisa entender esse processo. A gente precisa entender que a gente precisa, quando a gente fala de política, a gente precisa entender que nós precisamos fazer parte dela. Porque se a gente não fizer parte dela, nós vamos continuar vivendo nessa ignorância social que a gente falou aqui. Não é? E aí nós estamos por fora, a gente aceita aquilo que a Nalda falou, você está satisfeito com um pouquinho que você ganha, porque pensando que é melhor ganhar isso do que não ganhar nada. Não podemos pensar assim. Não é? Gente, olha, nós aqui, ainda falando dessa questão da igreja, na história passada, a igreja tinha o papel de condenar. A igreja que a gente fala aqui, a igreja do passado, a gente tinha uma única igreja. Né? E até então era a igreja católica naquele instante, naquele momento. Depois teve divisão da igreja e nasceram as igrejas que a gente conhece hoje, não é? Que é uma outra história. Mas naquele período do passado, a igreja ela fazia um processo, né? Vamos chamar de justiça, não é? Quer dizer, ela colocava todo mundo ali, condenava, e o papel do Estado era apenas executar a sentença. Não é? Então, a gente tinha esse tipo de situação no passado. E, a contar daí, então, né, houve momentos na história que as mulheres que possuíam sensibilidade e sabedoria, espírito de liderança, elas eram perseguidas pela igreja e o Estado. Não é isso o que acontecia, Nalda? Exatamente. O Estado e a igreja, como você mesmo colocou, não é a configuração que nós temos hoje, né? Que existem os templos e o agrupamento dessas pessoas que acreditam nessas crenças, que tem Deus enquanto um ser supremo. Elas têm essa prática hoje, mas como você mesmo mencionou, antes era uma única. Né? O poder era dividido entre o Estado e a igreja. E os homens que a representavam, eles não podiam se sentir ameaçados
em nenhuma forma. Né? E a sensibilidade feminina era dada porque a mulher tinha essa característica de ser, de ter uma relação muito próxima com a natureza, de entender os movimentos da lua que interferiam, por exemplo, nas plantações, ela entender os tempos, a mudança de estações, a sensibilidade em saber que o outro estava em processo de sofrimento e que ela poderia ajudar, que uma planta tinha o poder, por exemplo, de curar uma dor, uma contusão. Então, todo esse processo era considerado não como uma sensibilidade de solidariedade, de prestar um serviço ao outro. Eles achavam que essas pessoas estavam tirando o poder do Estado, porque era do Estado ou da igreja o poder de cura, por exemplo. Então, essa sensibilização, ela passou a incomodar demais. E, em virtude disso, criou-se uma forma de o Estado e a igreja ter a autorização de perseguir essas pessoas. Então, tudo que era contra as pessoas que comandavam passou a ser chamado de forças sobrenaturais. E aí surgiu a nomenclatura bruxa. Então, tudo que fosse algo que vá contrário ao poder do Estado e da igreja era chamado de bruxaria. Então as mulheres eram tidas como bruxas. Exatamente. Bastava elas terem um espírito de liderança, ser um pouquinho mais assim, aparecer um pouco mais no seu pensar ou na sua fala, ela era considerada como bruxas. E é interessante que principalmente assim as viúvas foram muito perseguidas, porque na época, em virtude de ter muitas guerras, os homens iam às guerras e morriam e deixavam seus filhos e suas esposas. E essas esposas eram muito desejadas, uma vez que não tinha o homem que era tido como o sujeito protetor. E em virtude disso foi criada essa nomenclatura de bruxaria para dar poder à igreja de condenar e ao Estado de executar a condenação. E em virtude disso foram cometidas muitas atrocidades. Na Idade Média, há relato das torturas piores sofridas por muitas pessoas, mas indiscutivelmente a esmagadora maioria eram de mulheres. As mulheres eram queimadas em praças públicas em nome de serem chamadas de bruxas, que estavam cometendo bruxarias, quando na verdade elas tinham uma sensibilidade, uma relação muito próxima com a natureza, ou muitas vezes pelo simples fato de dizer não, eu não quero esse homem perto de mim, ou não quero me relacionar com esse homem. Já era um fator suficiente para que a mulher fosse condenada à fogueira. Então, voltando para os dias de hoje, diante do que a gente assiste, dos homens querer alguma coisa que a mulher fala não, ou fale não. A cada não, se fosse naqueles tempos, automaticamente ela seria condenada à fogueira. Exatamente. E hoje, assim, infelizmente, a gente vive um retrocesso muito grande em relação ao poder do homem em relação ao domínio da mulher. Na verdade, nunca foi essa perseguição em nome de forças sobrenaturais. Na verdade, foi o exercício do poder da vida da mulher. E hoje a gente vê que se discute, por exemplo, a questão do aborto. Quem que discute se a mulher tem o direito a dar continuidade, a levar uma gestação a termo? São homens. Homens nem útero têm. Por que eles têm que discutir se um útero tem que gerar uma nova vida? Então, o exercício do controle na vida das mulheres permanece. Recentemente aconteceu o caso de uma criança que foi impedida de abortar uma gestação fruto de um estupro. Um estupro
cometido por um adulto em uma criança, que gera uma gravidez, e essa gravidez é impedida de ser interrompida por conta de suposta enaltecimento da família, da importância da família, ou de Deus dentro da vida das pessoas, né? E qual a relação, qual a importância que se dá na vida de uma criança? Uma criança de 11 anos tem a capacidade orgânica e emocional de gerar um filho? Então, assim, o grande controle sobre a vida das mulheres, ele permanece, muitas vezes exercida por homens. A maior parte das vezes exercida por homens. Como se a mulher não tivesse o direito de decidir a sua própria vida. Como se ela não tivesse a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Ser divulgado que mulher, por exemplo, ela deve ganhar um salário menor porque engravida, ou que ela não deva exercer esta ou aquela profissão porque ela é incapacitada por isso. E temos muitas mulheres que hoje elas estão em vários lugares, né? Elas estão pilotando avião, elas estão pilotando grandes máquinas, elas jogam futebol, elas estão na sala de aula, elas estão nos fóruns, elas estão nas câmeras. E elas estão provando que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Né? O lugar de todos nós é onde nós queremos estar. Basta nós querermos, acreditarmos, sonharmos e seguir até os nossos sonhos. Fazer com que eles se tornem realidade. Então, em cima disso, Nalda, a gente vê um pouquinho dessa evolução. Quando a gente fala da igreja, teve a Joana d'Arc, não é? A Joana d'Arc, ela foi uma camponesa que participou aí da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E com todos os feitos dela, ela acabou sendo capturada, né, pelos ingleses, e a igreja automaticamente a condenou por bruxarias. Quer dizer, com todos os feitos dela, a Inglaterra acabou com a igreja, colocando ela aos 19 anos, totalmente aí condenada e sendo queimada em praça pública, aos 19 anos de idade. Então, isso você... Por quê? Né? Porque era isso, ela corria atrás de poder defender o seu país, não é? E isso, a sociedade na época, quando a pessoa, a mulher, né, sobressaía em determinadas situações, como no caso aqui, era considerada, como a Nalda está falando, em qualquer tipo de situação, era considerado bruxa. E a igreja condenou. Engraçado que depois, no passado, não é, em 1456, foi declarada inocência pela igreja. Quer dizer, aí que se constataram que Joana d'Arc era inocente, não é, desses absurdos. E em 1920, mais à frente, ela foi canonizada Santa Joana d'Arc. Né? Hoje ela é um grande nome da história francesa e do mundo. Não é? Exatamente. Agora passou por tudo isso. E o que a gente sente hoje? Né? São tudo isso acontecendo na vida das mulheres. Não é? A evolução em 1822 no Brasil, Leopoldina também, Josefa Carolina, né, arquiduquesa da Áustria, imperatriz do Brasil, ela passou a exercer a regência do nosso país na ausência de Dom Pedro I em 1822. Já é ela tomando o poder aqui. 1827 tem uma história interessante que só as meninas, né, são liberadas para frequentarem a escola, porque antes eram os meninos. A partir daí as meninas passaram também a ter o direito de ir para a escola, gente. Né? Em 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. O acesso à educação é um dos principais recursos aí para a emancipação das mulheres e antes resumidas à esfera doméstica. Somente em 1879 elas têm acesso à universidade, né? Então, olha só os avanços aí a partir de então. Muitos avanços. E como já eu disse começou. no início do nosso bate-papo, as mulheres precisaram, né? Mulheres precisaram ser as percussoras desses avanços. Você citou o histórico aí da Joana d'Arc. E qual que era a característica de Joana d'Arc? Ela foi fazer algo que era
impossível. Até então se acreditava que era impossível para a mulher. Como uma mulher extremamente jovem poderia liderar homens. E tudo que a Joana queria era que a França não caísse no domínio da Inglaterra. E por isso condenada à fogueira como bruxa. Então, os motivos poderiam ser variados, mas o objetivo era impedir que a mulher se destacasse enquanto uma liderança na sociedade. Pois é, viu? Você está sentindo aí, está percebendo, né, a evolução, todas as dificuldades, né, que se enfrentava no passado e hoje. Mudou alguma coisa? Teve avanços? Teve. Mas a gente percebe que algumas coisas ainda continuam lá do passado, não é? Após muitas lutas e conquistas por direitos, o nosso povo da classe social menos favorecidas hoje permitem e aceitam essas perdas passivamente, inclusive votando de forma não consciente. E o que você atribui a esse comportamento, Nalda, que a gente presencia nos dias de hoje? Eu acredito que existem dois aspectos que favorecem essa crença e justamente essas escolhas. Em geral, a nossa população ela é movida pelo medo, né? E tem muita insegurança em relação às mudanças. E também é passado tanto para as pessoas que elas são incapazes de fazer, são incapazes de gerir a própria vida, são incapazes de conduzir a sua própria história, que elas vão criando esses modelos mentais que as paralisam diante das situações. Então, é muito mais confortável ficar com aquilo que existe do que você acreditar e trabalhar e lutar pela mudança. E, em virtude disso, é que alguns modelos vão se repetindo, apesar de décadas, de centenas de anos terem passado, muitos modelos se repetem, porque as pessoas não conseguem romper com esses modelos mentais, de acreditar que a mulher ela é inferior ao homem e que, portanto, ela precisa estar sob o domínio dele. Né? E muitos homens mesmo acreditam que, porque não têm o poder econômico, eles precisam se submeter aos outros homens. E tem uma série de questões que está enraizado na nossa cultura. Acredito eu que por uma sequela de uma sociedade criada dentro do movimento escravagista, né, dentro de um modelo eurocêntrico. Na verdade, nós temos um agrupamento de movimentos culturais que nos impede de ter a nossa própria cultura, genuinamente brasileira. Então, a gente sofre influências de culturas de vários países da Europa, em virtude do momento que o país foi invadido por povos europeus e trouxeram seus hábitos, suas culturas, aculturando sistematicamente o povo brasileiro. Então, nós não temos genuinamente um comportamento puramente brasileiro, que seja inato, que tenha essa característica de acreditar em si mesmo e lutar pelos seus sonhos e acreditar no seu povo. Não percebo o nosso povo como um povo que acredita na sua nação. São pessoas que vivem à expectativa das férias perfeitas, das aposentadorias perfeitas, e esquecem de viver intensamente a vida, sendo agentes da sua própria vida, tendo protagonismo no momento de existir, ter clareza, né, do seu potencial enquanto trabalhador, enquanto pai de família, enquanto um professor. Acredita sempre que do outro pode vir coisas melhores. Então, precisamos romper com esses modelos e acreditar mais no nosso potencial, para que a gente possa construir uma sociedade melhor para nós e para a comunidade que está em nosso entorno. Muito bem, olha só, e vamos lá, os avanços das mulheres aí no passado até chegar aos dias de hoje. Olha, 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Oba! Já começou a melhorar, não é?
Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Eu não sabia disso. O Partido Republicano Feminino reivindicava o direito ao voto e à emancipação feminina. Mulheres lá já gritando, não é? Exatamente. 1929, Alzira Soriano foi a primeira eleita no Brasil prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Olha, 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Veja bem, o sufrágio aí feminino foi garantido pelo Código Eleitoral Brasileiro de 1932. Em 1962, a criação do Estatuto da Mulher Casada. Opa, mas peraí. Somente em 27 de agosto, não é, com a promulgação da Lei 4.212, foi permitido que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar, não, tinha isso? Tinha. Né? A partir de então, né, passaram aí a ter direito à herança e à chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Por que você está vivendo hoje esse tipo de situação? Porque olha lá atrás o que vocês conquistaram. Né? E citando um exemplo que é até mais esdrúxulo do que esse, entre as características da relação do casamento, o homem poderia devolver a mulher à família, a família de origem, se acaso ele descobrisse que ela não era virgem. Isso está no contrato de casamento. Eu acredito que as pessoas, pouquíssimas, tinham essa iniciativa de ler o seu contrato de casamento. Pois é, eu mesmo tive um colega que em 1980, por aí, né, ele casou, tudo feliz, contente, depois descobriu que a mulher dele não era virgem. Aí ele descasou, fez aquele rebuliço todo. Era assim, né, a questão. Exatamente. 1900... né, Nalda? Coisas que realmente pegava, viu? Aposto que os nossos jovens estão muito surpresos com essa informação. Pois Mas sim, era possível isso, né? Como a virgindade era cultuada como algo de extremo valor e que não poderia acontecer antes do casamento, a relação que rompesse, né, o tal conhecido ímen, acabando com a virgindade feminina. Pois é, viu? Olha, em 1974, Isabelita de Perón, primeira mulher eleita presidente da Argentina no mundo, né? No mundo. Em 1977 é aprovada a lei do divórcio. Pois é, somente a partir aí da lei de 1977 foi promulgada aí, né? E que o divórcio tornou-se uma opção legal no Brasil. Antes era desquite. E em 1988 passou a ser legal divorciar e casar inúmeras vezes. Até então, a mulher desquitada era extremamente excluída da sociedade, né? Com todos os adjetivos pejorativos que você possa imaginar. Já pensou? E direito à prática do futebol. Quando é que a mulher teve essa possibilidade, né? Foi um decreto aí da Era Vargas, estabelecia que as mulheres não podiam praticar esportes determinados como incompatíveis com as condições de sua natureza. A Marta comprovou totalmente que isso é balela. Já pensou? Considerada a melhor jogadora do mundo 8 vezes consecutivas. Então, ascensão mulher, total sim, hoje. é do futebol também. E o primeiro encontro aí nacional das mulheres negras, 1988. Olha só, aproximadamente 450 mulheres negras promoveram diversos eventos em diferentes estados do Brasil para debater questões do feminismo negro. Em 1996, Nélida Pinhon, a primeira mulher a ocupar a presidência da Academia Brasileira de Letras. 2006, Heloísa Helena, hoje a Heloísa Helena é do PSOL, né? Foi a primeira candidata à presidência da República, que ficou em terceiro lugar com mais de 6 milhões de votos. Exato. Olha, não levou, mas foi bem votada. Bem votada, deixou marcas. Deixou marcas, viu? Em 2006, a Lei Maria da Penha, Nalda. Que diferença, né? Que diferença, né? E, embora a história que tenha criado a lei é uma história extremamente triste, fala da história de uma única mulher, mas eu acredito que muitas outras vivem a mesma realidade, ainda hoje. Pois é. Ainda
A gente tem a comprovação aí dos índices de feminicídio, né? Hoje a mulher ainda, ela apanha, ela é levada a óbito pela violência promovida por seus parceiros, seus companheiros, seus esposos. Então, melhoramos muito, mas temos muito a melhorar. Com certeza, né? 2010, eleita a primeira mulher presidenta do Brasil. Quem será, hein? Precisa falar? Dilma Rousseff, né? A primeira presidenta do Brasil. 2014, Dilma foi reeleita aí, presidente do Brasil, e sofreu o golpe em 2016. Por isso que nós estamos vivendo esse estado de coisa que a gente está vivendo aqui hoje, não é? Uma história que a gente ainda quer contar aqui no nosso programa. 2015 é sancionado a lei do feminicídio. A Constituição Federal reconhece que a partir dessa lei o feminicídio como um crime de homicídio, né? Em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Então, assédio passa a ser considerado como crime no Brasil. Vocês aí, ó, fiquem espertos, viu? Com assédio, né? Muito bem, diante dessas questões todas e vários avanços que as mulheres aí conseguiram, né, durante toda a história, a gente deixou de falar de muitas delas aqui, mas muito importantes. Assim, gente, a nossa comunidade precisa entender que ela precisa fazer parte da discussão política. Quando a gente fala que vem falar de política, sabe? A gente marginaliza a política, é porque nós não temos conhecimento da importância que a política é na nossa vida. Sabe, na nossa comunidade periférica, se a gente não participa desse processo de conhecimento e participação na política, o posto de saúde vai ficar ruim, a escola vai ficar ruim, o transporte vai ficar ruim, o desemprego vai permanecer. Tudo isso de ruim que o governo hoje brasileiro, né, colocado aí a população brasileira na marginalidade, tudo fica ruim. Por quê? Porque a gente não participa da discussão política, Nalda. Não é? Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, Carlos, as pessoas que são avessas à política e torcem, fazem expressões negativas em relação à política, está equivocado. Muitas vezes confunde política com política partidária. Elas têm uma ligação muito forte, mas ser político é ser atuante. O bebê, ao nascer, ele chora. Chorar é um ato político. O bebê está lá confortavelmente no mesmo ambiente, mesma temperatura durante 9 meses. De repente, ele é tirado desse ambiente e ele chora. Ele chora reivindicando o retorno ao seu lugar de conforto. Isso é política. Então, política é tudo que envolve as nossas vidas. E nós precisamos ter essa clareza de ser atuante em todos os movimentos políticos, principalmente do nosso bairro. E como você disse, a qualidade da nossa escola, a qualidade dos nossos postos de saúde, se os nossos postos de saúde estarão com os remédios nas prateleiras, tudo isso tem a ver com política. E precisa da nossa participação. Nós precisamos saber o que está sendo feito com os impostos que saem das nossas contas. O imposto que sai dos alimentos que a gente consome. Esses impostos deveriam ser única e exclusivamente para esse fim, para ser implantado nas políticas públicas, para melhorar a qualidade de ensino no nosso país, para melhorar o atendimento no serviço de saúde pública, para melhorar condições das nossas vias de transportes, do nosso transporte público. Então, a população precisa ter essa clareza. A participação é extremamente importante, porque aí eu vou saber que destino está sendo dado para aquele dinheiro que sai da força do meu trabalho para os impostos. Ô, Nalda, você falando aqui, né, da criança quando nasce, hoje eu tenho a impressão que quando a criança nasce, ela já nasce, como sempre, chorando, mas ela está ali, né, dando aquele choro de Eca! Eca!
ela já nasce sabendo que, olha, estou nascendo e faço parte de um contexto jurídico que você vai ter que cuidar bem de mim, né? E eu tenho legislações que me asseguram isso. Então, a gente precisa saber o que é uma criança no mundo, não é uma criança que vai evoluir, vai crescer, portadora de direitos, que está na Constituição Federativa do Brasil, é um direito que ela tem, e que nós também temos que ter conhecimento dessa legislação, porque a gente não pode fazer qualquer coisa, seja com ninguém, com criança, não é? Com o idoso, ou cometer um ato equivocado contra qualquer pessoa. Não é? Nada disso é permitido perante a nossa legislação. Então, e desta forma, a gente, conhecendo um pouquinho do avanço da mulher, do histórico, e o quanto as mulheres ainda têm que avançar, quantos homens ainda têm que avançar, é tudo isso que a gente tem que refletir. E essa conversa que a gente está tendo hoje aqui é um pouquinho, né, para fazer você despertar um pouco para isso tudo, não é? E aí eu pergunto ainda para a Nalda, de que forma podemos contribuir, Nalda, na sua opinião, para minimizar essa ignorância social em nossas bases periféricas, né, para um início de transformação coletiva? Porque a nossa população está tão desinformada, jogado às traças, não tem informação, não tem comunicação de direitos, né? Ela não sabe o que quer ser cidadão, o que quer ter cidadania. Como é que a gente pode mudar isso? Não esperando de governo, porque acho que é difícil a gente alcançar, né? Eu acredito que esta iniciativa de nós fazermos um bate-papo, que é apenas uma pincelada sobre esse processo de evolução e conquista de direitos, é um caminho. É um caminho porque eu espero, sinceramente, que as pessoas que vão ouvir esse nosso bate-papo tem um momento de reflexão a respeito disso, né? Que não é o patrão, que não é o candidato, o prefeito, o presidente que vai fazer por todos. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Uhum. A partir do momento que a gente tem clareza de que nós também temos essa participação, inclusive no momento de voto, quando você falou direito de votar, votar é um direito. É um direito que, por exemplo, eu não abro mão. E quando eu vou às urnas, eu escolho aquela pessoa que eu tenho certeza que vai me representar. Vai me representar no sentido, aquela pessoa sabe da necessidade de uma pessoa que mora na periferia. Ele sabe qual é a realidade de uma mulher preta que mora na periferia. Então, eu estou votando em alguém que vai me representar e vai garantir com que os meus direitos sejam reconhecidos, que estejam na escola, que estejam no posto de saúde, que estejam no hospital público, que estejam no transporte público. Uhum. Então, é essa relação que as pessoas precisam ter. Saber escolher. Qualificar melhor Exato. aqueles que querem lhe representar. Exatamente. Né? E eu acho que essa iniciativa que nós tomamos aqui de fazer esse bate-papo é um caminho, né? E eu acredito assim que não só você ou você, mas todas as pessoas podem fazer isso. Você pode fazer um bate-papo com seu vizinho e contar para ele, olha, eu ouvi falar sobre isso. Vamos estudar mais a respeito? Vamos pesquisar? Vamos saber como que funciona? Né? Vamos até o posto saber quem é que está no comando desse posto de saúde? Como é que o remédio chega na prateleira do posto de saúde? Como é que eu sei que chegando no posto de saúde eu vou ter um médico para me atender? Né? Como é que eu posso garantir que o meu atendimento seja de acordo com a minha necessidade? Isso depende da minha participação, do meu conhecimento a respeito. E todos nós temos o direito, né, de saber sobre isso. E hoje, Naldo, a gente percebe que a coisa está mais evoluída no sentido digital, não é? Todo mundo tem um celular, tem como pesquisar, tem como saber mais. Então, quando você não sabe de um assunto, não deixa lá as fake news lá sobrevaler. Pesquise aquilo que está sendo falado, não é? Exatamente. Que você vai ter lá no seu celular o significado daquilo tudo. Hoje é difícil. Antigamente não, a gente não tinha informação. Agora hoje a gente tem um pouco. Então o que a gente precisa fazer é dominar, não é?
esse meio de comunicação que o celular nos coloca, para saber. Hoje a gente não tem mais como não saber das coisas. Isso. Então, gente, a gente precisa qualificar melhor os nossos votos. Não é trocar o nosso voto por cesta básica, porque cesta básica resolve o teu problema daquele momento. Agora, o voto não resolve o problema de 4 anos. No mínimo. No mínimo, estabilizando a sua vida, né? Tudo isso que nós falamos aqui dos avanços, das melhorias de condições de vida, se eu voto de uma maneira correta, a tendência é eu ter os benefícios nas comunidades, que é fruto do imposto que você paga, e você é patrão, não é? Você é a pessoa que dá o dinheiro, contribui através dos impostos, e esse dinheiro volta para a sua melhoria de vida. E se você não luta por isso, esse dinheiro vai para outro lugar e a gente fica chupando o dedo aqui. Exatamente. Né? Então, a e gente assim, precisa... como a gente mencionou algumas leis, né, Carlos? Inclusive a Maria da Penha, a gente precisa saber como elas são criadas. Quem são as pessoas que formulam as leis? Uhum. Como é que elas se tornam leis? Uhum. Porque leis precisam ser cumpridas. Como é que elas se tornam leis? Como é que se cria uma lei? Questão que a população precisa se informar, se inteirar desse processo para que elas realmente sejam protagonistas da sua própria vida. Muito bem. Professora Nalda, eu acho que a gente tem muita coisa, né, que discutir para a nossa comunidade. E a gente tem esse instrumento aqui do estúdio da Rádio TV Mister Web. E eu acho que nós precisamos continuar esse assunto com os outros temas. Sim. Aceita o desafio? Sim, e até gostaria de desafiar a quem nos ouve para que traga sugestão do que você gostaria de saber, né? Qual o assunto que você gostaria que fosse tratado aqui? Tem alguma coisa que você gostaria de conhecer mais? Que você não tem ideia, se é seu direito, se é seu dever? Né? Você, enquanto morador aqui do bairro, quais são os acessos que lhes são permitidos? Que são do seu direito, traga sugestão que a gente pode trazer aqui para o bate-papo, que aliás Beleza. Eu adorei. Legal, a gente se esforçou aqui, né, eu, a Nalda, para levar um pouco mais de conhecimento para fazer você se despertar, tá? E agora vem o momento eleitoral aí, fique esperto, tá? Procure aqueles que façam proposta que vão melhorar a sua vida, não aqueles que te enganam aí com o Auxílio Brasil para terminar no final do ano. Cuidado com isso. Cuidado. Né? Cuidado. Vote em propostas, não em rostinhos bonitos, ou que a mídia lhe garante que é bom, que é legal. Não. Olhe qual é a proposta que o sujeito tem para você. Muito bem, Nalda, eu quero te agradecer pela sua presença, enriqueceu bastante aqui nosso bate-papo. Espero que os nossos ouvintes também estejam contemplados um pouquinho, né? E a gente volta num outro momento, com outro tema. Eu gostaria de contar com a sua participação aqui mais vezes. Eu é que agradeço e conte comigo. Beleza. Estarei sempre à disposição de levar um pouquinho de conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento é algo vivo e quanto mais eu partilho, mais ele cresce. Muito bem, Escola da Cidadania, gente. Com você... Hoje a gente conversou com a professora Nalda aqui, batendo um papo muito legal. As horas aqui, olha, eu vi que voou, não é? E esperamos contar com você na próxima Escola da Cidadania com outro tema e que você faça uma reflexão profunda do que a gente conversou aqui, para melhorar um pouco mais o seu conhecimento, para que você possa melhorar um pouco o seu padrão de vida, e nós temos como fazer isso acontecer. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!